Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é os imigrantes digitais. Muito bem, então para falar sobre esse tema aqui conosco, durante o primeiro Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, que está sendo realizado no dia 8 de abril de 2017 na cidade de Campinas, nós temos a honra de ter aqui conosco Carolina De Filipe, que trouxe um tema muito interessante, praticamente abriu o evento, foi a segunda palestra do dia, né? Com o tema Imigrantes Digitais, Educando Nativos Digitais, que é um tema fascinante. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo ao final desse podcast. Então, muito obrigado, Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Papo de Professor. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Legal. Então, aproveitando o engajo sobre esse tema, o que é isso, né? Imigrantes digitais. Se tiver um título muito chamativo. Quem são os imigrantes digitais? Então, esses dois termos, eles foram usados, né, eles foram cunhados a primeira vez por um autor que é o Mark Prensky. Ele era um desenvolvedor de games e hoje ele é um estudioso do assunto. E ele trouxe esses dois termos para dizer o seguinte: o imigrante é aquele que vem de um mundo analógico para um mundo digital com toda a característica que um imigrante tem. Então ele traz sotaque de um mundo analógico, ele tem medo, ele tem receio, né? Como um imigrante tem. E o nativo é aquele que já nasce em um mundo digital. Então, ele não tem sotaque. Ele fala do mundo digital como a sua língua materna. E por isso, ele se embrenha nesse mundo sem nenhum tipo de medo, sem nenhum receio. A gente vê isso com bastante clareza quando a gente percebe que os aparelhos eletrônicos hoje em dia não tem mais manual, né? Porque o nativo digital, ele usa manual. Ele mexe, ele se joga e ele vai mexendo e vai descobrindo e assim ele vai aprendendo. O que seria o sotaque digital? O sotaque, por exemplo, o imigrante, ele compra um aparelho celular novo e ele quer ler um manual porque ele morre de medo de mexer numa função e aquilo travar na mão dele. Isso é um sotaque, porque antigamente os aparelhos eletrônicos, eles não tinham funcionalidades intuitivas, né? Eles tinham... Cada função era feita para uma coisa só e se você apertasse qualquer botão errado, aquilo travava e ninguém destravava mais, né? E a maior prova disso é o uso que nós fazemos do micro-ondas. Porque todos nós temos micro-ondas em casa e quando o micro-ondas foi lançado, ele prometia maravilhas. Fazer arroz, pudim, coisas incríveis. E nós esquentamos comida e vemos hora. Porque todo o resto a gente faz no fogão. Porque nós somos imigrantes digitais. O micro-ondas teria sido muito melhor utilizado na mão de um nativo. Ele foi inventado no momento errado. A maior prova que você é um imigrante é se você imprime e-mail. Esse é o rei dos imigrantes. Com você certeza. Precisa de um papel, né? Quem imprime e-mail é um imigrante de qualquer maneira, né? Acho que é o melhor exemplo, né? O melhor exemplo, que imprimir e-mails realmente é uma coisa fantástica. Muito porque a nova geração, não sei se eu posso chamar, mas na verdade são o que se chamam de nativos digitais, mal usam e-mail. Não, e-mail já é uma coisa extremamente ultrapassada, né? E-mail porque o e-mail é algo que para eles hoje é algo muito devagar.
porque e-mail você precisa entrar, olhar, o servidor pode demorar, então eles não usam mais e-mail, né? E-mail já é uma forma de comunicação ultrapassada, né? Eu confesso que na minha prática docente eu tenho tentado constantemente me atualizar, e uma coisa que eu não abri a mão é que eu só respondia dúvidas via e-mail. Eu chegava no limite de falar assim: se você quiser me perguntar se amanhã tem aula via Facebook, eu vou lhe responder com texto padrão escrito: por favor, envie essa dúvida por e-mail. Mas eu desisti disso. Não tem como. Os nativos digitais, eles têm uma nova forma de se comunicar. E é complicado falar nativos digitais porque eu acho que eu tô no meio da transição. Eu ainda lembro do telefone como um patrimônio, como foi falado bastante hoje, que era declarado o imposto de renda, linha telefônica. Alugava-se telefone, né? Alugava-se telefone, mas eu era muito pequenininho e acompanhei a transição. Eu tive um celular Baby, você que tá nos ouvindo com certeza vai nos lembrar, da Motorola Baby, que acho que tinha esse nome, professora, porque tinha o tamanho de um bebê, né? Isso, era gigante, né? Pesado. Ele era pesado, ele era enorme. Eu brinco com meus alunos, eu falo que eu tinha que ter uma bolsa só pra carregar o celular e a outra pra carregar as minhas coisas, né? E eu tô bem no meio dessa transição, e é engraçado que alguns desses conceitos eu tô vendo essa transição e ao mesmo tempo é muito empolgante, né? Viver isso é muito empolgante. Você mencionou lá num dos seus primeiros slides que nós estamos migrando da sociedade industrial para a sociedade da informação. Tudo é diferente, né? As relações são diferentes. Sim, as relações são diferentes, porque antes nós tínhamos uma preocupação, um foco de preparar esses alunos e de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para a produção. Tudo era ainda muito rústico e focado nessa questão mesmo, nesse desenvolvimento industrial. E hoje nós temos toda essa questão do desenvolvimento da informação e desse desenvolvimento focado nessa multiplicação da informação por segundos. Então, as informações vão ficando velhas muito rapidamente. E a gente precisa acompanhar isso. Então, quanto tempo se demorava, 50 anos atrás, para uma informação chegar? Aquela questão do... Eu nem lembro mais o nome, não é telégrafo, como... Telegrama, isso. Eu confesso que há pouco tempo atrás eu precisei enviar um telegrama e eu fui no correio com medo. Eu falei, será que isso existe ainda? E aí fiquei surpreso porque eu nem preciso mais no correio para enviar, eu faço pela internet. Vou dizer para você uma experiência que eu tive a semana passada. Eu fui a Roma e eu precisava fazer uma visita ao Vaticano e eles pediram que para que eu tivesse acesso a uma questão lá, eu precisava mandar um fax. Onde tem um fax? Onde tem? Quem tem um fax? Me diga, professor. Eu precisei ir a uma repartição pública e pedir aqui para uma repartição pública enviar um fax para mim, porque só uma repartição pública tem um fax. Os nativos digitais não conhecem um fax. É verdade. Eu passei por esse problema há meses atrás, pediram pra enviar um fax. Eu falei, como que eu vou enviar um fax? Um fax, exatamente. Tem como enviar um fax? Onde que eu vou achar um fax? Isso, exatamente. Interessante. Você fez alguns paralelos durante a sua palestra sobre a antiga geração e a nova geração, né? Os jovens de antigamente e os jovens de hoje. Os jovens de ontem, o que se assemelha e o que diferencia, o que se atualizou em relação aos jovens de hoje? As gerações passadas e principalmente a geração antecessora, elas tinham uma questão, um respeito à hierarquia muito maior que essa geração hoje, porque o conhecimento e as informações vinham sempre da geração anterior, então tinha esse respeito à hierarquia, porque você dependia da geração anterior para ter esse conhecimento, então você precisava respeitar isso. Então eu precisava respeitar o meu pai e a minha mãe, porque a informação vinha dele, o conhecimento vinha dele. Eu precisava respeitar o professor, porque eu dependia dele para saber alguma coisa. Eu precisava respeitar meu chefe, porque eu dependia dele para saber alguma coisa. Você tinha muito a questão, né? Os nossos pais tinham muito apego à estabilidade de emprego, de casa própria. Então, a gente nasceu e cresceu dizendo o seguinte, que a gente precisava trabalhar para ter uma casa própria, né? Para morar no mesmo lugar a vida inteira, para conseguir comprar uma casa, né? Para ter esse patrimônio, para ter onde viver. E bem-sucedido era aquele profissional que passava 30 anos numa empresa, certo? E se aposentava nessa empresa. E hoje, isso para essa geração, isso mudou completamente.
Porque essa geração de nativos digitais tem muito mais tempo e muito mais ferramentas para buscar mais informações que a sua geração antecessora. Então eles acabam tendo mais informações, o que eu faço questão aqui de colocar a ressalva que informação não é conhecimento. Eles têm mais informações, mas não necessariamente mais conhecimento. E como eles têm mais informações, isso faz com que eles muitas vezes não respeitem a hierarquia. Então eles acham que podem questionar os pais, que podem questionar os professores, que podem questionar os chefes. Então eles têm pressa. Então o que a gente escuta muito no mercado de trabalho? Que eles entram na empresa e querem ser chefes. Em um ano querem ser promovidos. Você citou também algumas normas dessa geração digital, né? Uma delas é que eles valorizam a liberdade e a liberdade de escolhas, né? É algo que eu tenho experimentado nas minhas aulas. Então, sempre começa um semestre, um ciclo, vem aquela pergunta: professor, como serão as avaliações? Na verdade, nem como será, eles perguntam quando será, né? Eu falo, olha, quando e como nós vamos combinar agora? Você falou um pouquinho sobre esse contrato, né? Isso, Você exato. pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza, né? Assim, o professor que entra em sala de aula e faz o que eu gosto de chamar de contrato pedagógico, ele evita um monte de problemas ao longo do semestre ou ao longo do ano. Porque quando ele constrói com os alunos, e ele pode fazer isso do maternal 1 até o ensino superior, quando ele constrói com os alunos as regras que vão ser vigentes ali dentro daquela sala de aula, ele consegue ali engajar aqueles alunos nas regras. E aquelas regras não passam a ser regras impostas, de cima para baixo. E quando aquelas regras são combinadas e são feitas por todos, alunos e professores, é muito mais fácil cobrar dos alunos aquilo. Porque se as duas partes elaboraram aquelas regras juntas, então as duas partes podem cobrar de igual maneira. Fica muito mais fácil fazer com que aquilo valha no dia a dia, né? É o famoso, o que é combinado não é caro, não sai caro. Exatamente isso. E no direito a gente diz, né, o contrato faz lei entre as partes, né? O que é legal, que você também falou durante a sua palestra, é que eles querem se divertir, né? Existe uma demanda muito grande por isso. Talvez seja por isso que a gamificação seja uma das coisas que estão sendo muito faladas atualmente na pedagogia brasileira, e não só na pedagogia brasileira, na verdade na pedagogia internacional, né? Esse termo chegou forte e tem sido usado cada vez mais. O aluno, ele realmente, quando eu falo o nativo digital, ele quer se divertir, ou seja, ele quer aproveitar, ele quer curtir tudo aquilo que ele faz, né? Isso, ele busca o lúdico o tempo todo. E aí, muitas vezes, o professor, ele acha, quando a gente fala gamificação, ele acha que é preciso um aparato tecnológico para colocar games em sala de aula. Isso não é verdade, porque a gente está falando de game, nós estamos falando aqui de muitas vezes montar dois grupos e um fazer perguntas para o outro. Nós estamos falando aqui de montar aquela velha brincadeira que todo mundo aqui brincou, de stop. É verdade. São muitas possibilidades, né? Isso, um stop, uma palavra cruzada. Nós temos muitos sites que fazem palavras cruzadas, e fazer uma palavra cruzada para uma revisão para a prova, né? E do que eu estou falando? Eu estou falando de usar uma folha de papel. Então, tirar da cabeça dos professores que a gente precisa de tecnologia, no sentido de eletrônicos para isso. Nós precisamos só ajustar a metodologia. É isso que os alunos querem. Esse é o diferencial, né? Quando eu fui o ouvinte do Papo de Professor, já deve ter ouvido isso nos episódios anteriores, mas quando eu fui para a Finlândia, o que eu esperava encontrar nas salas de aula eram salas de aula extremamente tecnológicas. E a minha grande surpresa foi descobrir que não, né? Que realmente era a metodologia, a maneira como o professor conduzia a sala, que era o diferencial. Muito porque inserir um monte de eletrônicos na sala de aula não é simplesmente atualizar a sala de aula, né? Quando, por exemplo, o professor ele tira o retroprojetor e coloca um data show e só reproduz slides, ele não fez nada de diferença, né? É exatamente a mesma coisa. Então, o uso que é o diferencial. Nós já comentamos em alguns episódios anteriores, alguns sites que podem potencializar e ajudar o professor nisso. Em relação à gamificação, me vem na hora o Kahoot na mente. Não sei se você conhece. Ele é um site que permite jogos. E o que eu gosto do Kahoot, agora
trazendo para o lado da tecnologia, você deu um exemplo do papel, trazendo para o lado da tecnologia, os meus alunos, quando eu crio um quiz de perguntas e respostas, e cada aluno usa o seu próprio celular para responder. E eles piram, é difícil. Se eu tenho 20 minutos de atividade, eu preciso de mais 20 minutos para controlá-los depois, porque eles ficam tão extasiados que às vezes acaba a aula e eles não querem ir embora, né? Então vai a dica para você no nosso canal do YouTube, do Papo de Professor. Você procura lá no YouTube podcast Papo de Professor. Existe um vídeo tutorial que eu fiz de como você, professor, pode criar um quiz utilizando o Kahoot, né? Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua palestra. É um tema assim super interessante. Existe algum lugar que o professor possa encontrar mais material? Alguma leitura que você recomenda para ele em relação a isso? Recomendo muito todas as leituras do Mark Prensky. Recomendo também muito as leituras do Don Tapscott, que eu acho que hoje também é um papa sobre o assunto. E recomendo entrar no site do IBFE, o Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, que é www.ibfeduca.com.br. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Nos ajude a continuar essa discussão na área de comentários desse post, ou então também através das nossas redes sociais, ou até mesmo por e-mail no contato@papodeprofessor.com. Eu tenho certeza que os nativos digitais não vão enviar e-mail, vão nos enviar mensagem via Facebook. Muito obrigado mais uma vez, professora. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Até mais. Tchau, tchau. Podcast Papo de Professor.